Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe aí o seu dia. Nosso domingo, dia do Senhor, dia muito especial para nós, os que estão em casa, que nos acompanham. Quero ler com os irmãos o Salmo 19, mas quero me deter um pouquinho no versículo 7. Salmo 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que salmo maravilhoso. Queria desafiar a todos, aos irmãos, a nós, nesse domingo, tomarmos como nosso o versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hoje nós vamos ouvir da lei do Senhor. Nós vamos, na mensagem, na ceia, na escola dominical, nas classes, à noite, nós vamos ter um tempo durante esse domingo para que a lei do Senhor penetre a nossa mente e que nós tenhamos esse sentimento de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma é o melhor de nós, é o nosso íntimo, nosso homem interior. A alma e espírito na Bíblia são uma coisa só, quando se trata do homem. Não há uma dicotomia. E o Senhor restaura a alma. Que nesse domingo, já começar dessa manhã, Deus restaure muito em nossa alma. Restaure o nosso louvor, a nossa alegria, a nossa paz em Cristo. Restaure o nosso amor pelo Senhor. Restaure o fruto do Espírito em nós. Restaure dons. Que o Senhor nos abençoe de uma forma muito especial. O salmista diz que quem restaura a alma, o que restaura a alma, é a lei do Senhor, a palavra do Senhor, porque ela é perfeita. E ela pode fazer muito bem para o seu coração. Que a palavra de Deus faça um bem enorme na sua vida nesse domingo e nessa manhã. Vamos orar assim? Você pode orar, eu quero orar para que Deus nos faça bem, que Deus restaure a nossa alma com a sua lei, com a sua palavra. Ore um pouquinho e depois eu oro com os irmãos.
Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esta manhã linda, fresquinha, onde muitos de nós já chegaram à tua casa, outros ainda chegarão, e alguns nem chegarão nesta manhã, mas nos assistem, participam do culto de outra forma. Lendo esse texto, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, nós queremos pedir que esse pequeno versículo pule para dentro de nós, seja instalado na nossa mente, nos impregne, nos dê uma renovação espiritual. Vê se há em nós, ó Deus, alguma área que precisa de restauração. O nosso culto, a nossa oração, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, o nosso desapego às coisas materiais, a nossa consagração. Restaura. Faz-nos melhores do que já fomos. Acrescenta em nós algo muito especial neste domingo, a começar por esta manhã. Vê se há em nós algum caminho mau, algum pecado não confessado, algum relacionamento que não está agradando ao Senhor, algum comportamento inadequado, algum sentimento que só o teu Espírito, pela tua palavra, pode arrancar de nós, e que a tua palavra restaure a nossa alma. Aqui nós temos uma promessa. Aqui não existe uma possibilidade. A tua palavra diz com toda ênfase que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E nós pedimos que o Senhor restaure o que foi quebrado, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? E nesse sentido é que nós vamos cantar um hino, e enquanto temos os nossos dízimos e oferta, o nosso ofertório, os irmãos já sabem como funciona, e depois eu volto com a palavra. Bom dia, irmãos. Convido os que puderem se colocar de pé para cantar conosco esse hino em dedicação aos nossos ofertórios. submisso aqui, vivendo com
Os irmãos podem se assentar. Quero destacar alguns avisos. Nós temos orações nas quartas à noite e, para minha surpresa, tem vindo tanta gente, mais do que é comum na maioria das igrejas. Alguém reclamou certa vez que as reuniões de oração morreram. Aqui não. Então, toda quarta-feira, 7h30, esforce-se um pouquinho, venha para cá orar com a igreja, um momento muito, muito especial. Nos avisos aí nós temos que a partir de outubro nós vamos começar de manhã o estudo da primeira epístola de Pedro, as pregações em 1 Pedro, e à noite nós vamos falar em Marcos, continuando aquilo que a igreja já vinha fazendo. Quero destacar que nós temos a nossa classe de batismo, e quem tiver alguém, um parente, um amigo ou um filho que queira participar, o boletim mostra aí como nós podemos fazer. Além da mensagem da noite, cuide da sua alma, que é o tema que quero trabalhar com os irmãos hoje. Eu insisto que alguém traga um visitante. No domingo passado, eu insisti para que os irmãos trouxessem, depois do culto, eu quero me lembrar depois o nome da irmã. Eu estou naquela fase, né? Todo mundo que se apresentar a mim tem que falar o nome, senão eu vou ter que pôr crachá na porta. E ela trouxe 4, 5 pessoas. Ali, o pastor, o senhor mandou trazer visitante, eu trouxe 5. Então, eu já gostei, né? Quero destacar, e não é comum a gente fazer isso aqui, eu imagino, a presença do Pedro. Pedro, fica em pé aí, para todo mundo te ver. Pedro, a família dele tem uma história especial comigo. Pode sentar, Pedro. Eu fui pastor da avó do Pedro, eu batizei o pai do Pedro lá em Brasília, no meu segundo pastorado, e a tia do Pedro, a Flávia, minha amiga especial, que eu batizei também, que me ajudava no louvor, num tempo em que era só ela no teclado ali, a gente cantando os hinos. E a Flávia entrou em contato comigo essa semana, falou, olha, o Pedro, o meu sobrinho, filho do Marcos, está fazendo mestrado aí no ITA, e ele já foi aí na igreja uma vez, já esteve aqui, não foi, Pedro? E agora o Pedro está aí, todo mundo sabe quem é. Pedro, você é nosso, pode falar para a Flávia lá, viu? Eu vou falar para ela que o Pedro agora é nosso. E a pastor Neto, que acompanha os jovens, vai te acompanhar. Tá ali o Pedro, seja muito bem-vindo. E todos os irmãos, que Deus abençoe. Louvemos juntos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Aqueles que puderem podem se colocar de pé, que nesse momento iremos, então, louvar o Senhor com cânticos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Do início, bom estarmos aqui
aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos. 1 Reis 2, 3. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Disse Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 10.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Este é o que me ama. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Abençoe. Abram suas Bíblias, por gentileza, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Meditaremos nos versículos 16 e 17, mas eu lerei a partir do versículo 14. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Texto significativo. Quando alguém me pergunta por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é Deus falando. É Deus verbalizando, é o hálito de Deus, é Deus conversando. Ela é viva no sentido de que ela faz parte de Deus, é como se fosse um braço, uma extensão de Deus. Eu respondo de maneira clara e simples, que 40 pessoas escreveram a Bíblia durante mais ou menos 1.600 anos, e não existe nenhuma contradição entre o primeiro escritor e o último, entre o primeiro versículo e o último. Ela se equaliza, ela é igual, nenhuma contradição. Eu respondo que a Bíblia, mesmo, ela tem uma unidade de pensamento. Você não encontra a Bíblia falando de um objetivo diferente. O grande objetivo da Bíblia
é Deus buscando e salvando um povo, do começo ao fim. É Deus, como dizia Stott, sendo um grande caçador. Esse é o objetivo. Mas o que mais eu chamo a atenção de quem tem um pouco de dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus, é que é o único livro capaz de trazer transformações significativas na vida de uma pessoa. Tanto no nível horizontal, aqui para essa existência, como dá a nós a convicção, a certeza da salvação. Isso é muito importante. É um livro que transforma. É um livro que quando a gente mergulha nele, a gente encontra segredos que transformam a nossa vida. Beth Bacon, ela participou de uma traduções da Bíblia, foi nossa professora no CETESEB, da missão UESA. Ela disse que na Inglaterra um homem, mais ou menos na década de 80, foi chamado para fazer uma tradução do grego, o grego bíblico, o grego koiné, para o inglês. E ele não era crente, ele não era convertido, mas era o maior especialista na Inglaterra. Então alguém perguntou para aquela sociedade bíblica que o convidou para participar da tradução, e perguntaram a esse diretor: o que você acha que esse homem vai fazer com essa Bíblia? Aí ele diz: eu não sei, mas eu estou interessado no que é que essa Bíblia vai fazer nesse homem. E esse homem, no estudo do grego, se converteu. Começou descrente e terminou convertido pelo contato com as Escrituras. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa relevância das Escrituras. E qual o grande objetivo? Então, eu até começo quebrando as regras de homilética no último versículo, quando Paulo diz que toda essa Escritura é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro, para que o homem de Deus seja perfeito. E como é que nós podemos ser perfeitos desse lado da eternidade, com os nossos pecados, com o pecado original, com o pecado que nós herdamos de Adão, representante federal da raça humana, que conduziu todos ao pecado? Como é que nós podemos ser perfeitos? Do ponto de vista humano, é impossível. Nós nunca vai haver um tempo em que nós vamos ser perfeitos. Mesmo que nós passemos um dia sem pecar. Não é? Nós somos imperfeitos, nós seremos imperfeitos. Somente lá no novo céu e na nova terra que nós vamos ter a perfeição. Então, como é que esse versículo se aplica? Como é que esse versículo diz que a palavra de Deus, ela é útil para que o homem de Deus seja, para que um homem seja perfeito? Seria uma incoerência? Seria um alvo irreal? Seria uma ilusão celeste, divina? E de fato, nós nunca seremos perfeitos? Deus não faria isso. Deus não nos enganaria. A ideia aqui é que nós entramos na perfeição do Filho, na perfeição de Cristo. Ele é perfeito. Ele foi o sacerdócio perfeito, o sacrifício perfeito. E nós ficamos escondidos nele. É só nele. Quando Deus nos olha, Ele sabe da nossa imperfeição. Por que Ele nos aceita? Desculpa. Nos aceita por causa do Filho. Do Filho em nós. Se o Filho não estivesse em nós, nós seríamos fulminados. Não teríamos a menor chance. Mas o Filho, Jesus entre nós e Deus. Por isso Jesus morre na cruz. A cruz é um lugar mais alto que o homem tem que olhar para cima e Deus tem que olhar para baixo. Ali na cruz, Deus se encontrou com o homem. E ali Deus, em Cristo, nos perdoa e nos torna perfeitos. Essa é a perfeição. Agora, a palavra de Deus, ela é útil para que o homem se torne perfeito. Observem, por exemplo, o versículo 15, quando Paulo fala para Timóteo que ele, desde a infância, ele sabia as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. Essa expressão não é comum na Bíblia. A palavra de Deus torna uma pessoa sábia para ser salva. E a ideia aqui é de uma construção
espiritual. A ideia é que todas as vezes que, por exemplo, nós ensinamos para uma criança, mesmo que ela não compreenda perfeitamente e completamente, aquilo que nós estamos falando é como se fosse um tijolinho. A pregação para uma criança vai tornando a pessoa sábia, vai fazendo, a psicologia diria, sinapses, vai construindo, vai fazendo pontes na sua cabeça, e a criança vai entendendo um pouquinho mais até o dia em que ela entende a salvação. Essa é a expressão que a palavra de Deus torna uma pessoa sábia para a salvação. Deus vai construindo. Por isso, quando nós vamos evangelizando uma pessoa, e muitas vezes, e às vezes nós até desanimamos de tanto insistir, nós estamos construindo. Cada vez que você evangeliza, cada vez que você fala um versículo, um capítulo, um versículo, aquilo vai solidificando até que a mente da pessoa se abre. Pode ser no último dia da vida da pessoa. Eu conduzi pessoas no último dia de sua vida. Então, a palavra de Deus vai construindo uma mente sábia para a salvação. De tal forma que uma pessoa que vem à igreja mais vezes, uma pessoa que ouve a palavra de Deus mais do que outra, ela está muito mais suscetível para ser salva do que alguém que nunca ouviu. Por isso, os países ocidentais têm mais chances, mais convertidos e mais igrejas. Por isso, nós mandamos missionários para onde não tem, porque todos precisam ouvir, mas à medida em que alguém vai ouvindo mais. Por isso, o culto doméstico, por isso o trabalho com as crianças, com os adolescentes, a escola dominical. Toda vez que alguém ouve uma pregação, vai tornando a pessoa sábia, vai tornando a pessoa inteligente para entender o plano da salvação. Vai abrindo a mente da pessoa para compreender aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. E quando ela compreende, meus irmãos, é maravilhoso. Na minha experiência, eu não compreendi, eu me converti antes de compreender. Eu contrariei a regra. Eu tinha fome e sede de Deus, fui alcançado depois de um ano que um pastor teve o cuidado de me explicar o que significava o sacrifício vicário. Sabe o que eu não entendia? Depois de um ano de convertido e tendo total certeza da salvação? O que é que uma obra na cruz feita 2000 anos atrás tem a ver comigo? Eu não entendia. Porque eu era culpado da morte de Jesus. Mas quando eu compreendi, foi um dia mais importante para mim. Foi como o dia da salvação. Eu entendi o sacrifício, o sangue derramado, o amor estampado lá naquela cruz, e a palavra de Deus ali, o pastor tão zeloso, foi trazendo à minha mente e tornou a minha mente sábia para a salvação. Por isso, continue pregando, ensinando, instruindo, abrindo a Bíblia, capítulo, versículo, cuide das crianças, faça culto doméstico, insista, fale com a pessoa 1000 vezes, se necessário, para que a mente da pessoa se torne inteligente, sábia, para que um dia ela entenda a salvação em Cristo Jesus. Esse é o primeiro e melhor objetivo. Mas aqui tem outro objetivo no versículo 17. Diz que a palavra de Deus torna o homem perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isto é, Deus nos salva para o céu. Mas enquanto estamos na terra, Deus quer que nós sejamos habilitados para toda boa obra. E não existe nada sobre a face da terra para se fazer que a palavra de Deus não dê habilidade. Que a palavra de Deus não tenha algo a se dizer. Não existe um assunto que a Bíblia não entenda. Não tem um assunto que a Bíblia não seja capaz de explicar, que ela não tenha princípios para aquele assunto. E à medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo habilitados para toda boa obra. De tal forma que o crente é melhor, ele tem que ser bom em tudo. Ele tem que fazer bem feito tudo aquilo que ele pode fazer, porque a palavra de Deus o habilita para toda boa obra. Tudo que uma pessoa faz de bom sobre a face da terra, boa obra. Tudo que uma pessoa faz de bom sobre a face da terra, a Bíblia nos dá habilidade. E aí, o apóstolo Paulo, ele tem uma escadinha de
dessa habilitação. Como é que nós vamos sendo habilitados? E primeiro degrau eu chamo de dedicação ao ensino, porque esse é o primeiro passo que ele diz assim, toda a escritura é útil, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aqui é a parte básica. A pessoa tem que ser ensinada. Sem o ensino, não há habilitação. Alguém pode ser um bom profissional, acordando de manhã e diz, olha, amanheci médico, né? Amanheci motorista, amanheci habilitado. Tem o ensino, esse é o primeiro degrau, o ensino. Tão comum no povo judaico, por exemplo, quando Israel tinha as sinagogas. Muito interessante quando o judeu, por exemplo, na sua literatura, e eu vi isso, quando, por exemplo, alguém diz assim, se o seu pai e um professor estiverem se afogando no rio, se você tiver que salvar salva o professor e deixa o papai morrer. Essa é assim a literatura judaica nos tempos bíblicos. Salva o professor, porque ele é muito importante. Um professor de Bíblia, então, e a importância do ensino, da transmissão. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2:2, se vocês voltarem um pouquinho, ele diz assim, essa transmissão, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Veja aqui, Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. A ideia de que a transmissão vai passando de um para o outro, por isso a dedicação ao ensino é muito importante. Primeiro degrau é o ensino. Segundo degrau aqui é a repreensão, porque veja o que Paulo diz. Ela é útil para o ensino e para a repreensão. Nada da Bíblia por acaso. Veja que não pode haver repreensão sem ensino. O que os irmãos acham se fosse primeiro a repreensão e depois o ensino? A repreensão é para quem aprendeu. A repreensão é para quem sabe as leis. A repreensão é para quem aprendeu em primeiro lugar. Quando a gente está na primeira infância, às vezes tem a repreensão antes do ensino. Por exemplo, quando um nenenzinho, um menininho vai colocar a mão na tomada, e antigamente as tomadas eram muito perigosas, né? Então o papai bate na mão do nenê. Ele não sabe por que está apanhando. Então primeiro vem a repreensão, depois vem o ensino. Mas à medida que vamos amadurecendo, primeiro o ensino, depois a repreensão. A repreensão é um ato bíblico de dizer para nós que o que nós estamos fazendo não é certo. A Bíblia, ela repreende para nos dar segurança, para nos ajudar a compreender melhor. Por isso, alguns versículos que a gente lê na Bíblia dói, né? Alguém disse que a gente tem que ler a Bíblia contra nós. Contra. A Bíblia tem que brigar com a gente, para nos repreender dos nossos maus caminhos. Esse é um degrau muito interessante. Você é ensinado, depois você é repreendido. Você não é repreendido sem o ensino. O terceiro degrau é muito, muito interessante também, porque Paulo diz que é a correção. Agora, correção aqui é diferente de repreensão, porque a correção é alguém que saiu do caminho. Não é? Alguém que saiu do caminho. Alguém que entendeu errado. Se os irmãos se lembram aí, os mais antigos devem se lembrar, os mais jovens nem brincam mais disso, de telefone sem fio. Quando faz-se uma roda e alguém fala uma frase, uma sentença no ouvido de uma pessoa e aquela sentença tem que chegar aqui igual. Nunca chega igual. Por que não chega igual? Talvez porque algum engraçadinho no meio do caminho não foi fiel. Daí Paulo diz que a transmissão tem que ser para homens fiéis e idôneos.
Ele resolveu, no meio do caminho, falar diferente. Ou então, alguém não foi idôneo. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele entendeu errado. E aquilo chegou para a mente dele e ele entendeu errado. É nesse sentido, queridos irmãos, que a falta de correção é que, por exemplo, gerou o tanto de seitas que nós tivemos. Os irmãos sabiam que boa parte das seitas que nós temos no Brasil nasceram em bancos evangélicos? Testemunhas de Jeová com o Rússio. Um membro de uma igreja, com 19 anos de idade, ele fundou as Testemunhas de Jeová. Recebeu uma herança do pai e gastou todo o dinheiro para montar uma pequena gráfica, onde ele fez aquela revista Sentinela, que tem hoje os Testemunhos de Jeová, 6 milhões de adeptos no mundo, 900 mil testemunhas de Jeová no Brasil. E enquanto nós estamos aqui de manhã, e é bom que estejamos, eles estão nas ruas dessa cidade, tentando vender a revista e pregar que Jesus não é Deus. Que Jesus não é Deus. É muito triste. Eu tive um embate com um deles lá em Caldas Novas, e eu estou na piscina evangelizando uma pessoa de tendência de outra religião, e eu vi que um casal chegou para me ajudar na evangelização. Eu até gostei. Evangelizei aquele homem, terminei, aquele homem foi embora. Quando eu me voltei para eles, que vocês, somos testemunhos de Jeová. E aí fui falar, e aí no final alguém olhou assim, seu Luiz, Jesus não é Deus. E o sangue por dentro. Eu falei, olha, cuidado, porque vocês podem ir para o inferno. E eu falei, Jesus salva vocês? Ele, Jesus salva. Então vocês são salvos por uma criatura. Eles não têm resposta. Vocês são salvos por uma criatura. Se Jesus não é Deus e salva, vocês são salvos por uma criatura. Mas onde é que começou isso? Quando esse menino de 19 anos começou a andar numa igreja nossa, uma igreja evangélica, e não houve correção. José Smith, fundador do mormonismo, andou por uma igreja nossa, uma igreja evangélica. Não houve correção. As pessoas iam com aquela conversa e ninguém corrigia. Ninguém chamava atenção. É como, por exemplo, alguém que sai do caminho e vai para outro lugar. E você tem que trazê-lo de volta com a Bíblia. Dizer, irmão, não é isso. Isso não está certo. O caminho é esse. Daí a necessidade de irmãos mais maduros na fé, trazê-lo à correção, para que ele entenda o caminho que deve seguir. O caminho que aprendeu. Porque é muito fácil desviar. E hoje, queridos irmãos, nós estamos numa fase. Quantas vozes os irmãos ouviram antes de chegarem aqui nesse domingo de manhã? Quantas mensagens? Quanta gente os irmãos ouviram ali, conectados ali? Quantas vozes? Por isso, os irmãos mais maduros na fé precisam tomar muito cuidado para que haja correção. Essa parte de correção. Eu era um novo convertido de 16 anos de idade, 6 meses de crente. Um pastor me disse assim, Luiz, você pode dar uma mensagem para os jovens no sábado à noite? Porque eu não estarei aqui. E eu disse, eu posso. A responsabilidade é enorme, né? Eu posso. E naquele dia, naquela semana, eu falei, agora eu tenho que achar como é que eu vou pregar para essa meninada aí. E eu comprei uma folha de papel ao máximo, quem os mais antigos sabe, com pauta. Escrevi dos 4 lados assim. Né? Mas o que eu escrevi? Nós éramos visitados pelas Testemunhas de Jeová. Eu tinha um livro lá deles. Falei, é isso aqui, é Bíblia pura. E eu escrevi o meu sermão ali e preguei para aquela juventude. Falei que Jesus não é Deus, falei que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. Falei que paraíso é aqui mesmo. E fui falando. E tinha um presbítero lá, não falou nada. O
presbítero não falou absolutamente nada. 1 ano e meio depois, quando eu já ia para o seminário, eu falei, o que tem aqui que eu peguei aquele sermão e digo, vai-me Deus, o que eu falei? Né? Precisava de quê? Correção. Não tenha dificuldade de corrigir alguém. Corrigir em amor. Fala, irmão, não está certo essa palavra, essa música que você está cantando, esse caminho, essa orientação. A palavra de Deus é útil para a correção. E, finalmente, meus irmãos, a palavra de Deus é útil para que nós sejamos habilitados para justiça. Nós somos educados na justiça. Aqui, quando ele diz para a educação na justiça, olha a cadência da Bíblia. Alguém começa a ser ensinado, sobe um primeiro degrau. Num segundo degrau, a pessoa é corrigida, repreendida quando faz algo errado. O terceiro degrau, ela é corrigida quando ela se desvia. O quarto grau já é o grau de quem já aprendeu. Alguém que já tem equidade. Alguém que já é habilitado para exercer justiça. Alguém que pode ser um juiz. Alguém que pode já legislar entre os irmãos. Já são irmãos maduros na fé, que geralmente são chamados para a liderança da igreja, para exercer juízo, para aplicar justiça. Os líderes da igreja não podem estar no primeiro degrau. Eles precisam estar no último degrau. Eles precisam ser habilitados para conseguir entender aquilo que é certo, aquilo que é errado. E olha, meus irmãos, à medida em que nós vamos andando com Deus, nós vamos tendo noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. As crianças não, os adolescentes não. Mas nós vamos andando com Deus de tal forma que a nossa mente se torna uma mente habilitada para exercer juízo. Por isso, o líder não pode ser novo na fé. O líder não pode ser imaturo no conhecimento da Bíblia, porque ele tem que ser habilitado para exercer justiça. Ele tem que fazer aquilo que é certo, ele tem que fazer aquilo que é justo. Ele pode errar, mas a mente dele está habilitada para exercer justiça, para agir com equidade. Ele é habilitado para a justiça. Por isso, quando a gente vê juízes errando, nós ficamos muito temerosos. Eu conversei muito com o senador Cristóvão Buarque, o ex-senador, quando ele morava em Brasília, ele foi na nossa igreja 2 ou 3 vezes. Ele dizia assim, o Brasil sobrevive se a seleção brasileira perder a Copa. O Brasil sobrevive. O Brasil sobrevive se tiver pandemia. O Brasil sobrevive se tiver uma calamidade social. Mas ele diz, o Brasil não sobrevive quando os seus juízes, e ele acrescentou, e os seus pastores forem corruptos. Porque quando os juízes e os seus pastores forem corruptos, o Brasil não sobrevive. E pastores ali, ele cita a liderança religiosa do Brasil inteiro, não necessariamente o evangélico, ele é católico. Quando pastores e juízes são corruptos, não tem chance. E olha que a Bíblia já ensina que a palavra de Deus ela é útil, ela é apta para tornar uma pessoa apta para julgar. A palavra de Deus dá a nós uma mente arguta, uma inteligência espiritual, para que nós sejamos capazes de ser juízes. Os pais têm que ter maturidade para julgar entre seus filhos, e os líderes para julgar a sua membresia. E a membresia tem que descansar nessa liderança, senão ela enlouquece. Ela tem que descansar nos erros e acertos da sua liderança. Ela tem que confiar. Nós temos que confiar nos nossos pais quando eles pegam nossas mãos, nós somos crianças, e nos conduzem. A gente não sabe o que ele está fazendo, mas ele sabe o que está fazendo, nós não. E às vezes nós não entendemos, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus torna uma pessoa madura na fé. O autor aos Hebreus reclama que alguns crentes deveriam ser mestres na fé, e são crianças. É preciso aprender um pouquinho mais, todos nós temos esse desafio. Tem um tempo, queridos irmãos, em que você precisa ser maduro na fé.
Ninguém pode ser criança na fé o tempo todo. Tem que ler a Bíblia, tem que crescer, ler bons livros, estudar muito, aprender muito, para ter maturidade de exercer liderança e de exercer juízo sobre a igreja de Deus. E a igreja de Deus tem precisado de gente assim. Eu já disse aqui nesse púlpito, em uma outra oportunidade, que tem uma geração que é chamada aí, foi chamada por aquele Derek Patrick, de a geração do homenino. Ele pega a palavra homem e menino, ele coloca junto e virou homenino. A palavra que ele usa é homenino. Tem idade de homem, mas tem mente de menino. É gente que já é adulta, mas quer ser adolescente. É gente do videogame o tempo todo. É gente que não cresce. É gente que fica na dependência do pai o tempo todo. Ele disse que essa geração, e ele disse que nos Estados Unidos, de 25 a 45 anos, essa geração está fazendo falta na liderança da igreja. Gente de 25 a 45 anos, que já deveria ser gente adulta, mas não querem nem se casar mais. Eles querem ficar dependendo das pessoas. É o menino. E que a palavra de Deus diz que o homem de Deus tem que ser habilitado também para essa boa obra. E eu quero terminar voltando no versículo 16, quando Paulo diz: toda a Escritura é inspirada. Toda a Bíblia. Não é só a parte que você gosta. Não é só os salmos. Não são só os salmos que são inspirados. Toda a Escritura. Pode parecer densa a leitura, pode parecer difícil ler aquilo ali, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Martinho Lutero estava escrevendo Cantares. Martinho Lutero fez comentários de vários livros da Bíblia, dentre eles Cantares. E certa vez, ele chegou para o café da manhã e falou para a sua esposa, falou: como é que está o livro de Cantares, a Catarina? Aí ele disse o seguinte: Salomão não quer ceder. Salomão não quer ceder. O que ele disse? Salomão não quer entregar o que está difícil de entender Cantares. Salomão não quer ceder. Mas ele terminou e ele falou: olha, eu tomei, eu busquei e eu fui atrás. Toda a Escritura, não é só o que você gosta. Todos os livros da Bíblia, todas as pregações são úteis para que o homem de Deus seja perfeito, encontre a perfeição em Cristo e seja habilitado para toda boa obra. O que é que vai fazer de você o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão? Toda a Escritura. Toda a Escritura. E quando Paulo está dizendo toda a Escritura, ele nem tem toda a Bíblia que nós temos hoje. Ele tem todo o Antigo Testamento, ele já tem os Evangelhos, e ele entende que até aquilo que ele escreve é a Escritura. Pedro, quando fala de Paulo, ele diz: alguns estão duvidando do que Paulo fala e das demais Escrituras, então colocando a Escritura de Paulo como Escritura bíblica. Mas hoje nós temos toda a Escritura. E se você meditar nela, se você amá-la, se você ler a palavra, se você gostar dela, se você fizer dela o seu livro principal, você vai encontrar, primeiro, vai ser perfeito para a salvação, mas você vai ser habilitado para fazer melhor tudo que você faz. Se você não é realizado naquilo que você faz, leve a sério isso. Busque ao Senhor, peça que Deus te habilite para que você seja muito habilitado, muito bom naquilo que você faz. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a educação, para a correção e para a educação na justiça. Amém?
Vamos orar um pouquinho. Pai querido, obrigado pela palavra tão boa, tão certa, tão reta, tão segura. Ela nos ajuda tanto, Pai. E nós queremos subir por esses degraus da educação, da repreensão, da correção e no exercício da justiça. Pedimos que o Senhor nos habilite para o novo céu e para a nova terra em Cristo Jesus e para toda boa obra. Que tudo que for bom, o Senhor coloque nas nossas mãos. Que onde nós colocarmos as nossas mãos, que seja bom. Abençoa aqueles que são estudantes para que sejam habilitados para serem bons estudantes. Abre a mente, dá disciplina. Abençoa os profissionais, abençoa os pais. Abençoa os líderes da nossa igreja, a mim. Habilita-me cada vez mais para a função que o Senhor me coloca na ICEB e aqui. Que a tua palavra seja para mim como ferramenta, preparando-me e aos demais irmãos aqui para toda boa obra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ter uma música e depois participarmos da mesa do Senhor. Depois da ceia, ninguém vai sair, porque nós vamos chamar todos os que estão fazendo aniversário, todos os que fazem aniversário de casamento nessa semana. Eu quero orar com todos vocês aqui e vocês vão receber uma lembrancinha da igreja e nós vamos fazer isso todos os domingos, antes da divisão das classes. Convido os que puderem se colocar de pé e cantar conosco esse cântico, nos preparando para a ceia do Senhor. Não nas mãos, mas em minha alma, como corpo
irmãos podem se assentar. Na hora, querida, irmã, na hora da distribuição, tem uma música também, não é? Quero convidar os oficiais para ficarem comigo aqui à frente, os que vão ajudar na ministração, enquanto os irmãos abrem Mateus 26, aliás, Mateus 26, 26. Acho que dá para ficar todos aqui por enquanto. Obrigado. Queridos irmãos, enquanto Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou também um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu leio 2 versículos do Antigo Testamento. Em Êxodo 12, 11 diz: dessa maneira o comereis, falando da Páscoa, do cordeiro, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E o Salmo 23, verso 5, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que tem em comum nesses 3 textos? O primeiro da Páscoa, Êxodo 12, quando o povo está saindo. O segundo do Salmo 23, que a ovelha está caminhando com seu pastor. E aqui Jesus reunido com seus discípulos. O que tem em comum é que esses 3 textos estão no momento em que o povo está saindo. Não chegou ainda. O primeiro, eles deveriam sair do Egito para Canaã. Antes de sair, antes dos 40 anos de deserto, antes de colocarem o rosto ao sol, antes daquela jornada longa demais, dura demais, a ceia, a Páscoa. Salmo 23, a ovelha passou por momentos bons, pastos, águas cristalinas, pastos verdejantes, caminhos, veredas. Mas agora a ovelha, aqui nesse versículo, ela está no vale, está ruim para ela, não está bom. Ela está com medo. E aí Deus diz assim: preparas-me uma mesa na presença do adversário. É no meio do caminho, é na dureza. É diante do inimigo das nossas almas que nós tomamos a ceia. E Jesus, quando ele toma a ceia, foi no dia mais triste da sua vida. A noite em que ele foi traído. Noite dura, rústica, noite dolorosa. Mas ali, antes de sair, ele toma a ceia. Então, a ceia, nós a tomamos no meio do caminho. Não terminou a jornada. Parece que a ceia é assim, ó. Nós temos as nossas lutas, nossas crises, nossos problemas, porque todos temos. Aí Deus, numa manhã como essa, ele diz assim: para um pouquinho, para tudo. Lembra de mim, lembra do sangue. Lembra do sacrifício, lembra do meu amor, lembra daquilo que eu estou fazendo, que eu fiz na cruz, em memória. Pense um pouquinho, e não pense só de vez em quando, mas para um pouquinho. É como se fosse aquele intervalo num jogo de futebol, que você vai para o vestuário para receber a orientação, porque o seu time está muito ruim, né? E aí recebe a orientação e você sai animado. A ceia é aqui. Jesus sabe que daqui a pouquinho, naquela mesma noite, ele vai
ele vai ser preso. Na manhã seguinte, ele vai ser crucificado. No final da manhã seguinte, ele estará morto. No final da noite seguinte, os discípulos estarão desprotegidos como ovelhas sem pastor. Mas antes dessa luta, ele diz assim: venham aqui tomar a ceia comigo. Querido irmão, eu sei que amanhã, segunda-feira, você tem suas lides, seus desafios, alguns vão cuidar da saúde, alguns têm suas lutas financeiras, suas crises familiares, suas chateações, seus medos, e coisas para resolver, coisas que você não queria tivesse sobre os seus ombros, mas está, responsabilidades, desafios. Mas hoje, Deus prepara uma mesa na presença dos adversários, Deus refrigera a nossa alma por amor do seu nome, Deus nos faz lembrar do seu sacrifício, Deus faz lembrar da cruz de Cristo. Que coisa boa, não é? A ceia. E o que eu acho magnífico nesse texto é que Jesus, no versículo 30, diz assim: e tendo cantado um hino, na noite mais triste, na noite da traição, na noite das facas longas, como chamavam lá no Holocausto, a noite de dores, Jesus cantou um hino. Por isso a gente canta um hino. A gente vai cantar sempre, mesmo que amanhã a gente tenha muita luta pela frente, mas que a nossa alma tenha o refrigério da ceia nessa manhã. Amém? Irmão Coutinho, o senhor pode orar por nós, colocando diante do Senhor o pão, o vinho, esse momento? Senhor Deus e Pai, agradecidos nós estamos porque no meio das lutas do dia a dia, nós podemos parar agora para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós te agradecemos porque ali o teu corpo foi ferido e morto, e ali teu sangue foi derramado, e nós agora na ceia podemos nos lembrar através do pão e do vinho. Muito obrigado por esse momento. Abençoa-nos agora que vamos tomar a tua ceia em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar em pé, por gentileza. Os irmãos receberão o pão, símbolo do corpo de Cristo, das mãos dos oficiais, e do pastor e do reverendo Neto.
gostaria de ter recebido o pão e não recebeu? Porque na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Os oficiais podem pegar aqui. Gentileza, para receberem o fruto da vide. Bebeu o pão e não o vinho, e não o suco. Primeira João 1,7, o apóstolo diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O sangue de Jesus nos purifica dos pecados para trás, dos pecados presentes e dos pecados do futuro. Mesmo os pecados que nós cometeremos lá na frente, através da confissão, o sangue de Jesus nos purifica. Ele chega a dizer que o sangue de Jesus, ele diz que, filhinhos, 2:1, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo sacrifício vicário, pela decisão tomada antes da fundação do mundo, de redimir o homem através do sacrifício de Cristo. Obrigado porque nós estamos no meio do caminho. Mas no meio do caminho, nós cantamos um hino. E nós tomamos a ceia, a mesa preparada diante dos adversários, para refrigério da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe. Quero lembrar dos aniversariantes, Ana Raquel, e se alguém está presente, vem aqui para a gente orar. Ana Raquel, Odete, Daniel Garelha, Ana Beatriz, Melina de Oliveira, Thaísia Cássia, Ana Carolina, Lara Tolentino, Flávio Arantes Costa, Guilherme Prado. Alguém desses aqui? Vem aqui. Alguém fez ou vai fazer aniversário de casamento daqui até o próximo final de semana? Pode vir também. Fez aniversário. Tá bom. Ó. E se alguém não veio e um parente veio, vai pegar a lembrancinha e levar, tá bom? A igreja se lembrou deles. Coutinho. Eu acho que tem o seu, Coutinho. Não, tem esse detalhe, não tem? Tem o nome aqui. É. Ajuda. Os irmãos de casamento. Então, faz o seguinte, leva de quem não veio depois. Senhor Deus, obrigado por esses irmãos que farão aniversário, já fizeram. Que o Senhor cumpra na vida deles a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor os guie todos os dias de sua vida. Abençoa os que não vieram, que recebam também o nosso abraço, o nosso carinho. E abençoa o casal que faz mais um ano de casamento e que vem à frente para dizer diante do Senhor que casamento dá certo, que é de Deus e eles são gratos ao Senhor. Muito obrigado. Abençoe esse momento em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, parabéns, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quantos anos? 37. Deus abençoe. Podem sentar. Então, nós vamos ter esse período. Logo, daqui a pouquinho, a gente começa as nossas classes. Deus abençoe.